No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mês de abril termina hoje, né? E nesse mês de abril foi aniversário do Minuto da Unicidade. O Minuto da Unicidade completando aí 7 anos. Que Deus abençoe a todos que fazem parte desta história direta ou indiretamente e indiretamente. Deus abençoe a todos. Maravilha. Não perca no próximo sábado, você que ama a mensagem da unicidade de Deus e deseja muito conscientizar seus amigos, as pessoas, com relação a esta mensagem, a necessidade de atentarmos para guardar essa palavra e também fazer com que ela se torne conhecida, que se propague. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus afirmou, pregou, mandou pregar o Evangelho. E o que é Evangelho? Boas novas de salvação. É falar novidades do reino de Deus, as informações acerca do reino de Deus. Isso é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo sem unicidade não é Evangelho. O Evangelho de Cristo sem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é Evangelho. E muitas pessoas têm renunciado a esta mensagem no que tange a guardá-la, a praticá-la e levar adiante. A gente vai falar sobre isso neste sábado às 18 horas, ao vivo no Google Meet. Eu tenho um livro de presente para você que se inscreveu, o e-book, tá? O e-book do livro que nós escrevemos, Jesus, o único Deus verdadeiro. Ainda teremos uma apostila com relação à palestra abordada e o certificado de participação, tá bom? Maiores informações pelo 19-99285-1545, tá na descrição do vídeo aí para você que acompanha no YouTube. Você que está no nosso grupo no WhatsApp, me chama no privado, que já tem o meu número lá. Teria um prazer muito grande em falar com você. A Bíblia termina o capítulo 22 como o último capítulo de Apocalipse. É interessante esse capítulo, se a gente atentar aqui até para o próprio português, nós resolvemos muitas questões, inclusive existem alguns vídeos meus aí nos debates que eu participei numa rádio, em que o apresentador do programa me questionava a respeito de quantos tronos tem no céu. No céu temos o trono de Deus e os 24 tronos, Mas como a ideia dele era a defesa da Trindade, ele, embora crendo em 3, quis sustentar para mim que no céu tem 2 tronos. Há 2 tronos no céu, porque Jesus falou, aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então ele interpreta isso, infelizmente, com os óculos da teologia trinitária, vai encontrar 2 tronos aí, infelizmente, num grande teólogo sem o trabalho de fazer uma exegese responsável do texto. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse, ele diz assim, e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No verso 3 diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja que quando ele fala de Deus e do Cordeiro, ele diz um trono só. É o artigo definido, o trono de Deus e do Cordeiro, e não os tronos de Deus e do Cordeiro. O próprio português, a própria semântica, no próprio português aqui joga por terra a ideia de que aqui teria 2 tronos. Se é difícil sustentar 2 tronos aqui, quanto mais 3, como defende a doutrina da Trindade. Então vamos para o português. Português, e ali, capítulo 22 de Apocalipse, verso 1, mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Procedia do trono, não dos tronos. É um detalhe que passa despercebido, porque aqui você vê o trono de Deus e do Cordeiro, dá a entender que está falando de 2 tronos, um para outro, só que precisamos ler aqui o texto anterior. O trono de Deus e do Cordeiro novamente fala
Nunca mais haverá maldição contra alguém, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Se ele está falando de dois aqui, deveria ser, e os seus servos os servirão, não. E os seus servos, verso 3 de Apocalipse 22, e os seus servos o servirão. Artigo definido, é de um só que está falando. Por que eu estou falando isso? Porque é um só Deus exercendo dois papéis. Me explica melhor isso, Tony, de forma resumida, porque senão deixa de ser o minuto da unicidade. Por exemplo, Jesus, ele é cordeiro, não é? Ponto pacífico, como gostam de dizer os trinitários. Pois bem, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ou ele é o cordeiro ou ele é leão? Depende do contexto, depende do que está falando, mas ele é cordeiro, ele é leão, ele é pão, ele é água, ele é... enfim. Quando o autor ele fala é o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, é um trono só, um governo só. Porque esse próprio Deus se fez carne, como diz a Bíblia, ele se tornou carne. 1 Timóteo 3,16, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne. Se Deus foi manifestado em carne, com que propósito, a não ser o propósito da cruz? Primeiro ponto, qual o propósito que Deus se fez carne? A cruz. Ora, para ir para a cruz, e cruz é o quê? Cordeiro. Por isso que nós falamos sempre que na cruz a gente precisa estudar bem separadamente a questão da cruz, porque ali nós tínhamos o cordeiro, mas nós precisávamos também de um sacerdote, e o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 9, se eu não me engano, no capítulo 10, que ele é o sumo sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote. Então, porque se a cruz é um altar onde foi feito o sacrifício, cadê o sacerdote para oferecer o sacrifício? Mas Cristo ele não ocupou, ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Não é isso que diz o autor aos Hebreus? Ora, se ele é sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, então na cruz nós temos um sumo sacerdote e temos também o Cordeiro. O que é difícil para a teologia entender que um só Deus exercendo a função dupla, tripla, várias. É a multiforme sabedoria e graça de Deus para nos resgatar, sem precisar de ajuda para fazer o sacrifício poderoso. Mas ele na cruz, ele ora para quem? Para quem ele está orando? Porque ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ao invés de você perguntar para quem ele estava orando, pergunta por que ele estava orando e que se ele precisava orar, para que ele orou? Então ele tomou o nosso lugar, diz 1 João capítulo 2, ele é propiciação pelos nossos pecados, não pelo nosso, mas pelo mundo inteiro, pelos pecados do mundo inteiro. Nos moldes da lei, que essa crucificação ela foi feita baseada no modelo que veio sendo anunciado ao longo dos anos, no modelo da crucificação, no modelo do sacrifício de cordeiro. Então tinha que ter um sacerdote que passava para o cordeiro o pecado do povo. Fazia a oração por ele e pelo povo. E o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, estava orando pelo povo, não por ele, que não precisa de oração. Ele tomou o nosso lugar, ele levou sobre si as nossas dores. Aquele brado dele na cruz não era dele, era o nosso. Era o nosso brado, ele estava orando, tomando a nossa oração, tomou o nosso lugar, orando por nós. Então ali tinha o trono de Deus e do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro. Não são dois tronos, um trono. Porque se for analisar pelo conceito trinitário, faltava mais um aqui. Então teria que ser o trono de Deus, do Cordeiro, o trono do Cordeiro e o trono do Espírito Santo. Mas não é disso que o autor está falando, inspirado pelo Espírito do Eterno. E para terminar, Jesus assina no verso 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Olha o que Jesus diz para encerrar a sua carta, o seu livro, a Bíblia. Ele encerra dizendo, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, da raiz e da geração de Davi. Raiz e geração, um só sendo raiz, como que pode? Por isso que ele pergunta, como Davi, sendo seu filho, lhe chama de Senhor, como que ele vai chamar de Senhor se ele é filho? Não existe isso. Pois é, o Senhor que Davi está falando não tem outro.
O Rei da Glória que Davi está servindo não é outro a não ser Jeová dos Exércitos. Veja Salmo 24. Então Jesus é a raiz, ou seja, pai, e é filho também de Davi. Muito bom analisar sobre. Mas Tony, você está falando isso, claro, não tem quem te conteste. Calma. Gloriosa é essa mensagem. Mas nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, as vagas estão já se encerrando. A palestra é no próximo sábado às 18 horas. Mas não vou poder porque eu tenho compromisso, não vou poder porque eu trabalho nesse horário, não vou poder porque tem compromisso na igreja. Se inscreva e você vai receber depois o link da aula. A aula será gravada e você vai poder assistir num outro momento, de acordo com a sua comodidade. Mas a princípio nós estaremos ao vivo às 18 horas. Participe. Um forte abraço para você, um excelente dia para você que ouve aqui pelo YouTube e excelente noite para você que acompanha no programa Nossa Voz. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.